Gostaria que você analisasse não só o resultado, mas o desempenho, porque depois da partida contra o Ceará nós conversávamos, você disse que o segundo tempo já demonstrou coisas boas. A partida contra o Fluminense foi boa, porque o Bragantino caiu tanto de rendimento, mesmo tendo uma equipe do outro lado forte no Botafogo, mas o Bragantino hoje acabou jogando mal. Por que você acha que isso aconteceu? Bem colocado, boa noite a todos. O nosso desempenho foi muito abaixo daquele que é o esperado e daquele que a gente é capaz de entregar, né? Quando você vai para um jogo de futebol contra uma equipe tão qualificada, e que nos seus domínios é tão forte como o Botafogo, você pode ter dificuldade de conseguir desenvolver o jogo ofensivo pelo mérito do adversário, né? Mas a gente não pode, de maneira alguma, aceitar competir menos do que a gente é capaz de competir. E hoje a nossa equipe, em alguns momentos, demorou para fazer as reações pós-perda, demorou para oferecer as linhas de passe nos momentos que a gente recuperava a bola para a transição ofensiva e permitiu ao Botafogo, ele sim, ter muitas situações pós-perda vitoriosas, né? Então, o adversário acabou sendo dominante nas transições. Os 4 gols do adversário, nós tivemos a oportunidade de ter a bola no nosso pé, ou após recuperá-la, ou no início de transição. Ou seja, a nossa dinâmica, a nossa agressividade coletiva, em alguns momentos em duelos individuais, ela se mostrou muito abaixo daquilo que o time mesmo já demonstrou em alguns momentos. Essa é a percepção, esse é o sentimento, e essa foi a cobrança que existiu no vestiário, no sentido de que no Campeonato Brasileiro, com o nível de todas as equipes, não só do Botafogo, a gente não pode se permitir competir abaixo daquele nível que a gente é capaz de competir. Desempenho técnico e qualidade de jogo, isso vai variar de jogo a jogo. Você pode ter um jogo que você conseguiu ter escolhas melhores, que você conseguiu ter leituras melhores, que você consegue resolver situações, ou muitas vezes por mérito dos próprios jogadores, em alguns momentos também por soluções estratégicas que também terminam, lógico, com os méritos dos jogadores, né? Mas quando essas situações da qualidade do jogo não acontecem, você tem que saber competir, você não pode deixar nunca de ser competitivo. Então tem momentos que você tem que usar as costas para evitar uma bola perdida atrás, tem momentos que você tem que saber ter segurança, correr pouco risco e exercer pressão no campo adversário, ter sincronia na pressão, ter agressividade na pressão. E o Botafogo conseguiu ter clareza nos momentos de construção, conseguiu quebrar a nossa pressão, mas o quebrar a nossa pressão é algo que a gente também está acostumado. A gente está acostumado a subir, pressionar e roubar a bola no campo de ataque. Isso a gente está bem ranqueado no Campeonato Brasileiro. Mas nós também temos a capacidade de, quando tem essa pressão quebrada, ter um momento pós-quebra muito intenso e conseguir recuperar essas situações. E hoje não foi isso que a gente viu. A gente viu uma equipe que no primeiro tempo, além de ser pouco agressiva perto daquilo que já demonstrou, também trocou pouco de ritmo nos momentos de emergência. Seja os momentos para gerar situações de gol, mas muitas vezes nos momentos para proteger uma quebra de pressão, proteger uma transição ofensiva do adversário. E se no futebol de alto nível você não troca de ritmo, você vai levar muita desvantagem. E foi isso que a gente viu em especial no primeiro tempo, né? Uma equipe que não conseguiu ser tão agressiva quanto normalmente sem bola, mas que, além disso, não trocou de ritmo no momento e na intensidade que era necessário. Enquanto o adversário, a gente precisa reconhecer, além de estar muito coordenado e fazer um jogo muito bom coletivo e individual, também teve as trocas de ritmo necessárias para verticalizar nos momentos em que teve oportunidade. A gente tem a total consciência e a sinceridade de que esse desempenho não pode se repetir. Não pode se repetir, porque ele passa não só pelas questões do jogo, mas também por questões comportamentais de competitividade dentro do campo. Então, a gente já conversou no vestiário, existe uma consciência nesse sentido, e agora o que a gente tem que fazer é aproveitar essas 2 semanas, porque comportamento se reforça com treino, se potencializa e se transforma com treino. Então, a gente vai atuar nesse sentido, com
podendo colocar em prática, né, o nosso estilo de treinamento, a carga de treinamento que a gente pretende. E quando você tem um desempenho, eu gostei da sua pergunta porque você fala do desempenho. Quando você tem um desempenho desse nível e com essa profundidade de problemas, você precisa se mobilizar, você precisa trabalhar muito e você tem que, no jogo seguinte, já dar uma resposta. O resultado nunca vai estar na nossa mão, mas a postura, a atitude, a agressividade, a entrega, a capacidade de se mobilizar numa situação de adversidade, como essa equipe já mostrou em outros momentos, inclusive nos momentos de adversidade contra o Fluminense, ela precisa estar sempre presente. O placar a gente não pode garantir o resultado final, mas isso depende só da gente. Então a gente precisa realmente dar uma resposta para nós mesmos primeiro, né? Para o nosso clube e para os nossos torcedores. Salve. Boa noite, Gabriel Alves, Bate-Fundo Esportivo. Você teve uma série de desfalques que com certeza para o seu plano de jogo é importante para aquilo que você quer fazer. E esse foi o quarto confronto entre o Botafogo e o Bragantino. O Botafogo sai 3 vezes vitorioso, o Bragantino só uma. Queria saber se, na sua opinião, hoje foi o jogo que você não conseguiu colocar aquilo em prática em comparação aos outros 3 jogos. Obrigado. Foi o quarto jogo nesse momento recente, né? Teve o primeiro turno lá, né? Que a gente venceu 1-0, né? Tá certo. Realmente, se a gente considerar aí esses jogos recentes, esse foi o que a gente teve mais dificuldade, né? E é claro, assim, além das situações que são um pouco mais longevas aí do afastamento de alguns jogadores que estão há mais tempo, né? O Eduardo, que vai demorar um pouco mais, o Juninho, que daqui a pouco está voltando, mas faz um tempo que está parado e tal. Também tem as situações pontuais, né? Como foi o cartão amarelo do Pedro Henrique, né? Agora, eu volto a repetir, é claro que são situações que são desafiadoras e a equipe pode sentir um pouco, porque entra um jogador que está com menos ritmo, né? Seja do curto prazo, seja da minutagem da temporada como um todo, seja de dominar bem e estar acostumado às dinâmicas. É compreensível ter dificuldade no jogo, mas perder competitividade não é aceitável. Não é aceitável. E desses jogos, esse foi o jogo em que isso aconteceu. Se vocês forem lembrar, o segundo jogo em Bragança, a gente faz um primeiro tempo muito bom, superior ao Botafogo, tem aquela questão do gol anulado. No segundo tempo tem as expulsões, e jogando com 1 a menos e depois com 2 a menos, a equipe mostrou brilho, mostrou competitividade, não permitiu ao Botafogo criar chances de gol mesmo com 2 a menos. Quer dizer, então se você vê aquela postura naquele momento e comparar com alguns momentos do jogo de hoje, claro que o jogo de hoje também não foi uma coisa o tempo inteiro, mas tem momentos do jogo de hoje que são completamente contrastantes com aquilo que a gente viu quando estava com 2 a menos. Então, eu acho que a gente é sempre um fator importante, essa questão da disponibilidade de jogador e da escalação. Justifica algumas dificuldades, mas não essas que a gente demonstrou no jogo de hoje. Aqui é o Jonathan da Rádio Gil Arruda, Faixa do Torcedor. Hoje o Bragantino teve uma grande dificuldade na entrada da área, tanto que 3 gols do Botafogo saiu jogadas, primeiro com o Danilo, que foi uma jogada individual, mas o gol do Savarino e o gol do Newton, como teve tempo, muita liberdade na entrada da área. Você acha que esse foi o grande diferencial da partida de hoje? E o que faltou o Bragantino hoje ter uma marcação melhor? E sabemos que o Botafogo, quando joga dentro de casa, tem aquela pressão nos 15 minutos iniciais, mas quando o Bragantino fez o gol, ele não conseguiu manter a postura de marcação, parece que deu um pouco afrouxada e acabou que o Botafogo fez esses 2 gols numa jogada muito parecida. Olha, são 2 situações que a gente recupera a bola e perde em seguida, né? E a do primeiro gol, a gente tem um comportamento de querer fazer uma ação defensiva, cortando um passe e não defendendo o gol. 2 vezes no primeiro gol isso aconteceu. E no segundo gol, a gente rouba a bola e começa a sair, perde a bola, não tem tempo de fechar, né? Então, aí entra essa capacidade de, quando recupera a bola no seu campo de defesa embaixo, quebrar a primeira pressão, né? Quebrar a primeira zona de pressão para poder progredir, coisa que no segundo gol contra o Fluminense a gente conseguiu fazer, né? Na rodada passada.
nessas duas situações, isso é um mérito do Botafogo. A gente precisa reconhecer que o pós-perda foi muito intenso no jogo de hoje e foi decisivo nesses dois momentos. Mas aí a gente também tem que ser capaz de estar ativo o suficiente, rápido, esperto e dinâmico para reagir a esse momento, porque nos 2 primeiros gols a gente teve tempo de reagir a esse momento, tá certo? Mas permitiu ao Botafogo, após recuperar a bola no corredor lateral, nos 2 gols, um de cada lado, ganhar o corredor central. O primeiro com as conduções do Danilo, tá certo? E o segundo achando o passe e tendo a finalização e o rebote da finalização. Então, de uma forma geral, na dinâmica do jogo como um todo, o Botafogo foi superior. E nessas situações de transição, nós somos muito abaixo da nossa melhor versão ou do nosso nível médio. Então, acabou juntando as duas coisas, tá certo? Nós buscamos pressionar. Acho que a nossa dinâmica de compactação, quando subia a pressão, quando o Botafogo retornava a bola até o Neto, ela foi um pouco atrasada. Tá certo? Quando os 2 atacantes da frente subiram no tempo, faltou tirar a primeira quebra na descida dos volantes do Botafogo. Né? Quando tirava essa quebra, o entre linhas por causa da subida da nossa última linha. Então a gente não teve sincronia e não cuidou bem dos espaços quando tentou fazer subida. Né? E aí eu acho que qualidade do Neto e do Botafogo como um todo, com alguns movimentos bem sincronizados, né? Ou da descida do Danilo, ou de uma abertura de um meia, enfim. Mas são situações que a gente tem no nosso repertório solução para conseguir também neutralizar todas. A questão é a velocidade da percepção, a velocidade da ação, né? A gente estava sempre um passo atrás no jogo de hoje. Professor Seabra, boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Se você me permitir, queria fazer 2 perguntas. A substituição do Lucas Barbosa, né, no primeiro tempo, você trocou pelo Davi Gomes. E sobre o Zico Pita, como está a situação dele? Ele está machucado? Se você tem alguma coisa em relação ao Zico Pita, obrigado, boa noite. O Pita tem um processo de recuperação que o prazo inicial era por volta ali de 6 a 8 semanas. Né? Então, acho que passaram 3 semanas, quer dizer, então ainda é um retorno, um possível retorno mais distante, tá certo? Então, vamos acompanhando, né? Mas pensando num curto prazo, não é uma opção viável. O Lucas Barbosa tomou amarelo, já fez um pouco depois uma tentativa de neutralizar um contra-ataque já puxando e não conseguiu fazer a falta, ainda bem, porque seria o segundo amarelo, seria uma expulsão, né? E junto com isso existe competitividade no elenco, quer dizer, o Davi entrou muito bem no jogo contra o Fluminense e também demonstrou capacidade e mérito para ter uma minutagem condizente com o desempenho que ele teve no último jogo, né? Então, nesse sentido, a gente teve a convicção de fazer a mudança nesse cenário e acho que valeu a pena. O Davi teve uma entrada importante ali no começo do segundo tempo, gera dificuldades para a equipe do Botafogo, e mais para frente a gente promove outras substituições e acho que isso é muito natural, muito comum, que haja disputa de posição, e é importante que a gente tenha jogadores que estão vindo do banco e entrando bem, porque isso eleva o nível de competição, que é fundamental para esse tipo de problema que a gente teve hoje. De 24 pontos possíveis, né, desde a volta da Copa do Mundo do Clube, o Bragantino fez 7. Você vai ter 2 semanas aí de trabalho e pode ter retornos importantes, né, de jogadores como o Hurtado, o Augustinho, o Vinicinho, talvez o Capixaba, o Alex mais ambientado. Você acredita que esse Bragantino pode ter, nessa volta, uma melhora considerável de desempenho e, consequentemente, também de resultados para o time voltar a montar o campeonato? Eu acredito muito nisso, né? Porque se tem uma coisa que essa equipe sabe é trabalhar bem, treinar bem. A gente vê que tem um grupo que se formou e que os jogadores... existe uma união e uma identificação, e são os elementos importantes para que essa equipe trabalhe com uma rotação alta, com alta intensidade nesses dias. Vai ser o trabalho desses dias, junto com esses retornos que incorporam a competitividade dentro do elenco e que dão mais opções e ferramentas para se planejar os jogos.
que vão nos proporcionar essa resposta de nível de desempenho que a gente precisa ter. Nós estamos tendo em alguns momentos desempenhos muito bons. O jogo do Fluminense, o jogo do Botafogo lá, mas nós estamos sendo muito inconsistentes. Tivemos um jogo ruim contra o Fortaleza, hoje um outro jogo ruim, então a gente tem oscilado o desempenho e o resultado, no geral, não tem acompanhado a oscilação de desempenho, ele tem sido predominantemente mais negativo nesse momento. Na primeira parte ali do campeonato, o desempenho oscilava, mas o resultado era mais positivo. Então, a gente está agora perdendo alguns pontos que talvez a gente tenha conquistado além também no começo, tá certo? E a coisa vai se distribuindo um pouco ao longo do tempo. Então, eu acho que a resposta para a sua pergunta vai depender muito da qualidade com que a gente treinar, da nossa capacidade de se mobilizar, do compromisso de dar uma resposta em relação à nossa identidade, porque hoje a gente ficou muito distante disso. Contra o Fluminense a gente ficou muito perto disso, por muitos momentos do jogo, Então, mas reconhecendo o caráter que o grupo tem, reconhecendo a qualidade que o grupo tem do ponto de vista do relacionamento, da coesão, da união e da taxa de trabalho que ele já mostrou em treinamentos, a gente vai esticar a corda nos treinos. Vai esticar a corda nos treinos e aí a gente espera que, junto com esses retornos e junto com essas semanas, a gente consiga elevar a nossa rotação. Nossa rotação hoje foi baixa.